A paz do Senhor, irmãos. Estaremos lendo aqui capítulo 1, título, divisão do livro e autores. Neste tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Eu estarei falando bem de forma reduzida, irmãos, não lerei tudo, mas somente para que a gente entenda. Aqui no 1.1 está assim o título, a palavra Terrilim, em hebraico, significa louvor, e por isso podemos traduzir como o livro dos louvores. Terrilim é o livro de Salmos, é o inário de Israel. Nós, quando vamos iniciar os nossos cultos na Igreja Assembleia de Deus, nós temos o nosso inário. E quando nós olhamos para o livro de Salmo, o livro de Salmo é o inário da nação de Israel. Lembro que certa vez nós entramos na igreja e falamos sobre o Salmo de degraus, porque Jerusalém estava no topo. Quando eles estavam subindo, irmãos, cada degrau que pisavam, eles louvavam o Senhor, adoravam, bendiziam o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui diz, irmãos, que no livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Irmãos, quando nós vemos isso, irmãos, é remédio para a nossa alma, é remédio para as nossas vidas, porque o Salmo, eles não tem só enunciação de louvor ao Senhor. Tem momentos que Davi estava sendo perseguido e louvou ao Senhor. Tem enunciação de sentimentos, de alegria, de tristeza, de desejo de intimidade, proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Nós queremos convidar você nesse trimestre, para quando nós passarmos essa pandemia, irmãos, nós possamos, irmãos, entrarmos na igreja com ações de graça e exaltar os feitos do Senhor na nossa vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os versículos de Terrilim e Salmos ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e o agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve se fazer parte da vida do cristão. Hoje nós temos visto, irmãos, nós somos um povo que temos a alegria, irmãos, de termos muitos cantores, muitos levitas que louvam o Senhor, mas também nós entendemos que alguns deles acham que podem viver somente daquilo ali, ou então você tem que pagar muito dinheiro, e às vezes eles se vendem pela mídia e outras coisas mais, mas nós temos que entender, irmãos, que aqui diz sobre o genuíno, né? Aquilo que é perfeito, aquilo que é único, ele tem que fazer parte da vida do cristão, irmãos. Então, irmãos, quando nós entrarmos e formos para a casa do Senhor, irmãos, que nós possamos fazer o melhor louvor, fazer a melhor adoração. Ele diz assim, Lucas Freire, em seu artigo, diz: a igreja deveria cantar mais os salmos. Os escritores Esdras, Bento, Reginaldo, Leandro apontam como propósitos do livro de Salmos revelar o espírito de devoção do povo de Deus por meio de vários acontecimentos, incidentes ocorridos, divulgar profecias messiânicas cujo cumprimento os judeus tanto aguardavam e convidar outros povos a se unirem a seus filhos na promessa, a fim de juntos prestarem culto ao Senhor. Se eu não me engano, o Salmo de número 2 fala sobre a vinda, é um salmo messiânico. A gente tem salmos que falam que aquele que colocou a mão comigo num bocado de pão, fala sobre Jesus, sobre Judas. O livro de Salmo, ele canta muitas profundidades. No 1.2 diz a divisão do livro. É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros. Ou seja, o livro de Salmos ele é dividido em 5 partes.
Isso é um conceito judaico, uma direção judaica para dizer que eles são iguais aos Pentateucos, né? Quem não sabe os Pentateucos? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, 5 livros. Então, são divididos em 5 partes, né, irmãos? E aqui diz, irmãos, que eles, por serem divididos, eles foram compilados, irmãos, para melhor entendimento e da época daquilo que estava acontecendo. Lembrando que também, irmãos, tem muitos salmos que não se conhece o autor, né, irmãos? Aquilo que eu falei que Davi tem 73 salmos, se eu não me engano, Asaf acho que 11, Salomão 2, Moisés 1 e alguns escritores que não se conheciam, mas louvaram o nome do Senhor. 1:3 para terminar diz assim: é importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria, como falei, de Davi. Talvez por ser mais conhecido, atribuído, ele tem o maior número de salmos, 73. Para alguns comentaristas, é que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, na escola bíblica, como o Salmo 1, 2 e 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etan, filhos de Corá. Assim, o Espírito inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto e época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo, e dele somos dependentes. Que o Espírito de Deus, irmãos, que o Espírito Santo, ele levante, irmãos, levitas, assim como levantou nos tempos bíblicos, para nos revelar hinos profundos, mas que sejam dados pela autoria do Espírito Santo de Deus. E quando é assim, irmãos, é inevitável você não entrar na presença do Senhor e não sentir a presença. Tem um hino que nós louvamos na igreja que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece todos os meus caminhos. Diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. E assim vai, irmãos. Que Deus possa te abençoar, irmãos, em nome de Jesus. E vamos aguardar pelo nosso obreiro Gustavo a segunda lição e pelo nosso quarto dirigente Diácono Cláudio a outra lição de número 3. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.